Peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nosso alvo nesta noite será estudarmos os versículos 18 até o início do capítulo 4, versículo 1. Mas a nível de contexto, gostaria de te convidar a ler os versículos 15 até 17 do capítulo 3. Portanto, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 15 até o versículo 17. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Oremos uma vez mais, queridos. Pai Santo, estamos diante de Tua Santa Palavra, conscientes da necessidade que temos, da condução de Teu Santo Espírito para compreendê-la e crer em Suas verdades. Te suplicamos que por meio do Teu Espírito o Senhor nos conduza aos pés do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, o Senhor de toda a história. No nome dele que oramos. Amém. Como saber que Cristo está reinando sobre a vida de alguém? Como saber que Cristo está reinando na sua vida, na minha vida? Para onde nós deveríamos olhar? Talvez para a vida pública? Talvez para o culto? Olhando para o comportamento dessa pessoa junto com a sua igreja, certamente dá para perceber. Mas será que não haveria outros indicadores anteriores à vida pública? Anteriores à vida na igreja? Certamente sim. Você gosta de visitas? Sim ou não? Fazer visita? Receber visita? Imagine que você tem a oportunidade de fazer visita com o apóstolo Paulo. Você gostaria de estar lá? Seria muito legal, né? Aprender com Paulo. Pois bem, hoje faremos uma visita com o apóstolo Paulo. Iremos com Paulo a uma típica família romana do século I. Uma família característica na cidade de Colosso. E ali, Paulo vai conversar com os integrantes daquela família, tratando exatamente sobre esse tema. Como descobrimos que Cristo reina sobre a vida de alguém? Bom, para entendermos o capítulo 3, precisamos compreender o ambiente de toda essa carta. Ao longo desta escrita, Paulo está fazendo um paralelo do que aconteceu com os colossenses em relação ao que aconteceu com Israel lá no deserto, que encontra ecos daquilo que vimos hoje cedo e ontem à noite. Na antiga aliança, Israel foi libertado da escravidão a Faraó. Então eles têm uma nova vida. Liberdade
não para viverem à sua maneira, mas para viverem debaixo do reinado de Deus. E o povo chega ao Sinai. E o que acontece no Sinai? Deus lhes diz como viver a partir de agora. Eles recebem a lei, a Torá. E essa lei vai torná-los mais semelhantes ao próprio Deus. A conexão de Paulo, quando está escrevendo aos Colossenses, é de que em Cristo Deus inaugurou a nova aliança. Há um novo povo, um novo Israel, uma nova humanidade, composta de judeus e não judeus que creem no mesmo Messias. Em Jesus, Deus nos libertou da escravidão ao pecado. Em Jesus, Ele nos transportou para o reino de seu Filho amado. A pergunta é: como viveremos agora? Viveremos debaixo da sua lei. A mesma lei que nos tornará mais semelhantes a Ele. É sobre isso que Paulo fala, especialmente no capítulo 3. Basicamente, o que ele disse desde o versículo 1 é que onde Cristo reina, o seu povo tem uma nova mentalidade, uma mentalidade celestial. Ele busca e pensa as coisas do alto e não aqui da terra. Esse povo tem também uma nova prática. Eles matam o pecado, abandonam os pecados do velho homem, da vida que aprenderam de Adão, e agora começam a reproduzir as virtudes do caráter do novo homem, que não é o novo José Hilário, a nova Maria, o novo João, é Jesus Cristo. Este é o novo homem criado por Deus, e o povo dele agora pode buscar ser como ele, porque foi liberto. E é aí que chega o texto que lemos neste contexto. O versículo 15 até o versículo 17 do capítulo 3, esses versículos nos mostram que o resultado de vivermos de acordo com a lei de Cristo será que a sua paz se tornará o árbitro nos nossos corações. A paz de Cristo se tornará o regulador, o legislador das nossas relações. Mas não só isso, a palavra de Cristo habitará em seu povo, enquanto esse povo fala e se aconselha entre si com essa palavra. E essa palavra dirige e modela os louvores, os cânticos a Deus. E assim chega o versículo 17. Tudo o que fizermos, seja em palavras ou ações, será feito em nome de Cristo, como se Cristo estivesse agindo através de nós. E é dessa maneira que nós agradecemos ao Pai pela redenção em Cristo. A paz de Cristo e a palavra de Cristo reinando dentro de nós. A igreja de Colosso estava enfrentando o ataque de vãs filosofias, diz Paulo, que prometiam uma espiritualidade superior, além daquilo que eles tinham recebido, que era Cristo. Era uma teologia que dizia: para ser salvo e santo e atingir os altos patamares da espiritualidade, você precisa de Cristo mais alguma coisa. Cristo somente não é suficiente. E o alerta de Paulo para essa igreja é o seguinte: se vocês não se contentam com Cristo e precisam de Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais regras, Cristo e mais novas práticas, Cristo e mais novas doutrinas, o perigo é que vocês não vão se contentar com isso e acabarão de Cristo e mais nada, passando por Cristo mais alguma coisa, e chegarão em qualquer coisa menos Cristo. Cuidado, igreja, cuidado. Esse é o teor da carta de Paulo aos Colossenses, porque esse tudo menos Cristo levava o povo a uma espiritualidade mística, deslocada da vida real. Era uma coisa só assim de domingo, que não tinha efeitos durante a semana. Diante disso, a partir do versículo 18 do capítulo 3, Paulo demonstra que esse Cristo é o Rei supremo e suficiente, aquilo que ele confirmou nos capítulos 1 e 2. Esse reinado deve escorrer para os relacionamentos mais comuns, começando naqueles mais diários de nossa vida,
os relacionamentos familiares. Em resumo, o que nós veremos nessa noite é que o reinado de Cristo sobre nossas vidas redime o nosso comportamento, tanto dentro da família, quanto em nosso trabalho. O reinado de Cristo sobre nossas vidas redime nosso comportamento, tanto dentro da família, quanto em nosso trabalho. Então são duas áreas redimidas pelo reinado de Cristo: a nossa família e o nosso trabalho. Quantas áreas? Duas. A primeira área que Cristo redime em nosso comportamento é na família. Nós veremos isso nos versículos 18 até 21. Mas nós vamos lendo aos poucos aqui. Aos poucos. É igual tomar sopa quente. Não vá direto ao centro do prato. Vai tomando pelas beiradas. Não é assim que a gente faz? Para não queimar a língua. Vamos devagar. Então, temos aqui, a partir do versículo 18, o cenário de uma família romana. Na Roma antiga, a estrutura social era regida pelo pater familias. Estudantes de direito vão identificar isso na literatura. Quem era o pater familias? Era aquele que detinha a pátria potestas. Melhorou? O que era isso? Era a autoridade absoluta e centralizada sobre todos os que viviam dentro da casa. O chefe da família tinha autoridade suprema sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os escravos, que por sua vez não tinham direito a nada. Não havia qualquer cláusula legal que prescrevesse algo a respeito deles. Então, o pater familias era como um imperador do lar, um mini César dentro de casa. Ele possuía, inclusive, o direito de vida e morte sobre essas pessoas. Na família romana, o pater familias é o centro. Ele é o juiz. Ele é o Deus da casa. Mas segundo Paulo, se ele conheceu o Senhor Jesus, Cristo redime o código doméstico. O centro não é mais o pater familias, não é mais o homem. O centro agora é o Kyrios, é o Senhor do universo, Jesus Cristo. E o que nós vamos perceber à medida que formos estudando esses versículos é que Deus inverte a lógica que se esperava naquela época. Naquela época, como disse, nada se falava sobre a esposa, os filhos e os escravos, só sobre o Senhor daquela casa. Mas Paulo, ao se dirigir a essa família, imagine que nós entramos nesse lar. Nós sentamos à mesa com aquela família. E Paulo chama todos a se sentarem também. Chega o pater familias, chega sua senhora, chegam os seus filhos e chegam os escravos. O que era de se esperar? Que Paulo se voltasse ao chefe dessa família, que ele falasse com o suzerano e talvez depois falasse com os vassalos. Mas é curioso como Paulo inverte a sequência. Você vai perceber que Paulo sempre começa com o subordinado, com aquele que está debaixo da liderança do pater familias. E vamos ver como é essa dinâmica nessa família. Uma visita pastoral com o apóstolo Paulo. Toda a família está ali na sala. Deus tem algo a dizer sobre o reinado de Cristo neste lar. E então é que Paulo apresenta a redenção de duas relações familiares. A primeira é no casamento. A primeira relação redimida por Cristo é o casamento. Olhem os versículos 18 e 19. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. É claro, Paulo está escrevendo à igreja de Colossos.
Havia muitas esposas e muitos maridos. Mas certamente, se Paulo estivesse ali, estaria apontando para cada um deles. Paulo começa com a esposa, ou as esposas. Ele olha para aquela mulher e diz: se sujeite a este homem. No grego, a palavra que Paulo usa aqui é um termo militar, que significa se colocar voluntariamente abaixo de uma ordem, de uma missão. Não indica inferioridade de valor, muito pelo contrário, indica uma nobreza de caráter, em se organizar para chegar a um propósito. E Paulo qualifica essa submissão como convém no Senhor. Isso é apropriado, é um dever a ser cumprido perante Cristo. Queridos, a submissão bíblica não é servidão a um tirano, mas é uma resposta de adoração ao Kyrios, ao Senhor, ao Rei Jesus. A esposa se sujeita ao marido porque ela já está sujeita a Jesus. E é assim que uma irmã deve enxergar a sua submissão ao marido. Claro, dentro dos limites divinos, e daqui a pouco você vai ver o que se espera do marido. É muito mais fácil para uma esposa se submeter a um marido que faz o seu trabalho, que cumpre o seu papel perante Cristo. Mas a submissão deve ser vista como um serviço prestado diretamente a Cristo. Mas meu marido falha. Exatamente. Mas a sua motivação não está no fato do seu marido ser perfeito ou não, mas porque o seu rei nunca falha. O seu rei te ama e te trata com tanta bondade. E é isso que ele espera de você. A palavra agora é dirigida ao pater familias, ao marido, versículo 19. E ao marido há duas ordens, para a mulher apenas uma, para o marido duas. Primeiro, amem sua esposa. Essa palavrinha que Paulo usa é a palavra grega ágape. Ágape denota um amor de escolha, é algo ativo, sacrificial, que busca o bem do outro, mesmo que o outro não mereça, mesmo que você não receba nada em troca. Amem sua esposa. E segunda ordem, não as trate com amargura. A ideia dessa expressão é: não trate a sua esposa como alguém azedo, como alguém áspero, como quem reage ou responde às ações da esposa dessa maneira. Esteja preparado para responder piedosamente a uma esposa que não se sujeita a você. O azedume, a aspereza, a amargura é um veneno que nasce quando o egoísmo, quando o pequeno Deus que há no marido é contrariado. Não permita que César tome o controle. O reinado de Cristo mata o pequeno imperador dentro do marido. Ele não lidera para ser servido, mas lidera para morrer por sua esposa, protegendo o lar de um clima amargo. Portanto, aplicação para nós, maridos. Devemos identificar onde temos sido azedos, amargurados, só porque fomos contrariados. O pequeno imperador dentro de nós não teve sua vontade satisfeita. Como é que nós reagimos? Será que as nossas palavras estão exalando o perfume do sacrifício de Cristo? Ou o mau cheiro da própria vontade ferida? Se somos ásperos com nossa esposa, precisamos nos arrepender. Aí chegamos à segunda relação. Paulo tratou com a esposa e com o marido. O casamento foi tratado. Agora ele vai tratar sobre a paternidade. Olha o que dizem os versículos 20 e 21. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados.
A segunda relação que Cristo redime dentro do lar é a paternidade. E de novo, ele começa falando com quem? Com os filhos. Mas não tinha nada que dizia respeito aos filhos? Pois é, o Evangelho redime isso. Os filhos. Eu fico imaginando Paulo nessa visita. Ele falou com a esposa, falou com o marido com o rosto meio assim, peraí, como alguém ousa falar primeiro com a esposa e não com o pater familias? Mas tá bom, tem que falar mesmo com essa criançada aqui, porque eles não me respeitam. Agora eu vou me levantar e vou ir. Paulo, fica aí. Esposa, você pode se levantar e sair. Tem mais? Tem mais. Você não é o pater familias? Daqui a pouco eu trato com você, mas primeiro eu vou tratar com seus filhos. E no versículo 20, Paulo se dirige a eles. A palavra que é usada aqui para traduzir filhos, era uma palavra utilizada na época para se referir a crianças dentro de um lar, seja um bebê, seja um adulto solteiro, mas que ainda estava debaixo da tutela de seu pai. Não tinha se casado ainda, como nós vimos ontem, não tinha deixado pai e mãe. Então Paulo ordena a eles, obedeçam, em tudo. Essa expressão literalmente significa ouvir debaixo de alguém. É como alguém que atende prontamente a porta quando o mestre chama. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Qual é a ordem agora? Paulo usa falar isso com os filhos, não? Pois é. Isso deve ser feito em tudo. É claro, à luz de todo o restante da Escritura, em tudo menos aquilo que fere a palavra de Deus. Se os pais mandarem o filho pecar, obrigarem o filho a mentir, por exemplo, se os pais se aproveitarem de sua posição para exercer maus tratos, abusos sobre os filhos, não obedeçam, porque isso está rompendo os limites dos papéis paternos. Mas se não chegar nesse ponto, obedeça, porque isso, Paulo diz, é agradável diante do Senhor, é aceitável, produz prazer nele. A obediência do filho não é apenas boa educação. Sim, ele vai se tornar mais educado se for obediente. Ou também não é para obter algo em troca. Tem muito filho que entende o esquema dos pais. Se eu fizer isso, logo pedirei aquilo, e ele me dará. Ele me dará. Certa vez ouvi de um pai que diz, meu filho me enganou. Ele descobriu que eu amava que ele viesse para a escola bíblica, mas ele sempre achava ruim acordar cedo. Até que um dia ele veio, falou, pai, eu amo a escola bíblica. Eu fiquei tão feliz. Passaram-se 2 semanas, ele me pediu um videogame. Eu falei, você merece, meu filho, você é uma bênção. Futuramente esse filho disse, pai, eu continuei odiando a escola bíblica até a minha conversão, mas eu percebi que se eu fizesse o que o Senhor gostava, o Senhor ia me dar o que eu queria. Obediência não é para ganhar algo em troca. De acordo com Paulo, a obediência de alguém que entendeu o que Cristo fez por você na cruz é adoração a Cristo. Um filho que obedece aos seus pais está agradando a Cristo. Quando ele obedece, ele está despertando um sorriso no rosto do Rei. Que grande privilégio nós temos. Filhos, entendam isso. A forma como vocês respondem aos seus pais revela o quanto vocês respeitam a autoridade de Cristo sobre suas vidas. Esse é um bom teste de obediência para a vida. Porque talvez você esteja esperando o dia em que eu seja liberto dessas amarras. Vou fazer a minha vontade. Vou usar o meu dinheiro do meu jeito. Vou voltar para casa a hora que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Mesmo que os seus pais não estejam mais lá, mesmo que ninguém mais esteja te vigiando, sempre haverá autoridades sobre sua vida. A diferença é que essas autoridades, via de regra, não te amarão como seus pais te amam. Na sociedade temos autoridade. Na igreja temos autoridade. No lar teremos autoridade, como estamos vendo no texto. No céu temos uma autoridade.
A submissão aos pais é um treinamento para a vida. O filho que não aprende a obedecer aos seus pais vai ter muita dificuldade a obedecer qualquer outra autoridade. Filhos, façam isso como culto ao Senhor Jesus. Hoje é um treino. Amanhã é que a coisa vai valer mesmo. Bom, depois de falar com os filhos, Paulo diz, podem ficar aí, porque vocês têm que ouvir o que eu vou falar com o pai de vocês. E aí Paulo se dirige aos pais, no versículo 21. Mas aí você pergunta, tá, mas Paulo não falou que a esposa podia sair? Ele está falando com quem agora? Só com o pai. Porque a palavra grega traduzida para pais aqui é a palavra páteres. Paulo está se referindo aos homens. E Paulo está agora se referindo ao pater famílias. Você, homem, não irrite os seus filhos, não os instigue a ira, não provoque a ira nos seus filhos. Objetivo, para que eles não fiquem desanimados. A palavra grega traduzida por desânimo significa perder o fôlego. É como alguém que está estrangulando o filho. Não literalmente, mas a forma com que trata o filho é como se o filho estivesse perdendo o espírito, está sendo exprimido dentro daquele lar, sufocado pelo pai. A autoridade do pai não deveria ser esmagadora, mas nutritiva. O pai que exige perfeição do filho, você deve obedecer, menino. Você não está vendo na palavra? Mas esse pai não tem graça. Ele não apresenta o evangelho como vimos hoje cedo. Primeiro a salvação, depois a obrigação. Se ele não conduz o filho aos pés de Jesus Cristo, ele suga o ar espiritual do filho. Ele está sufocando o filho. Pai, use a sua autoridade não para esmagar o seu filho, mas para edificá-lo. Permita que o seu filho sinta que pode acertar, mas que vai ser tratado com graça quando errar. Quantas não são as famílias em que o filho faz uma coisa errada, ele não procura o pai, porque ele sabe que o pai vai ser rude com ele, ele vai decepcionar o pai. Ele procura a mãe. E a mãe diz, não vamos contar para o seu pai, porque você sabe como ele funciona. Não, pais, Cristo redime isso. O seu filho vai olhar para você, vai confiar em você, porque ele viu que Cristo te transformou. Você não é mais César, você agora é como Cristo. Não é assim que o rei te trata todos os dias? Com graça. É assim que você vai tratar o seu filho. Não faça com que seu filho viva com medo constante de falhar diante de você. Esse não é um ambiente de saúde espiritual. Essa primeira área em que Cristo redime é o nosso comportamento na família. Mas há uma segunda área. Cristo redime o nosso comportamento no trabalho. E talvez você esteja se questionando, mas por que a gente não para por aqui? Esse não é um seminário sobre trabalho, né? Que eu me lembro, é seminário sobre a família. Mas no caso, o trabalho na cultura romana tinha a ver com a família. Numa casa tradicional romana, o trabalho fazia parte do lar. Era a escravidão. A escravidão era diferente daquilo que nós vimos na escravidão mais recente no mundo, na história do mundo. Ela fazia parte da economia. Então pense, para nós assim, uma correlação mais próxima seria como a energia elétrica. Imagine da noite para o dia tirarmos a energia elétrica da nossa sociedade. E esses eram os escravos de todas as nações. É claro, a escravidão continuava sendo errada à luz do valor humano, como vimos em Gênesis 1 e 2. O homem foi criado à imagem de Deus. Não deveria ser tratado como uma subcategoria, como apenas força para trabalho. Mas era assim que a escravidão era vista naquela época.
Para os romanos, um senhor de escravos tinha todo o direito de fazer o que quisesse com o escravo. Um escravo podia ser adquirido por uma vitória em batalha, podia ser um escravo nascido dentro de sua casa, ou um escravo comprado no mercado da cidade. E no caso de Colossos, considerando tudo isso, havia uma questão muito importante acontecendo por trás das cortinas. Antes de vermos o que Paulo dirá aos escravos no versículo 22, e aos senhores no capítulo 4, versículo 1, volte seus olhos rapidamente para o capítulo 4, versículos 7 até 9. Capítulo 4, versículos 7 a 9. Parece apenas uma saudação, assim, Paulo finalizando sua carta, mas o Espírito Santo não desperdiça tinta. Tudo tem um propósito. Observe o que Paulo diz. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Nessa despedida da carta, Paulo identifica dois emissários do seu escrito. Tíquico é o primeiro e Onésimo é o segundo. Perceba que ele destaca: Onésimo é fiel e amado irmão da igreja de vocês. A pergunta é: quem é Onésimo? Bom, junto com essa carta aos Colossenses, Paulo enviou uma outra carta a um homem chamado Filemão. Filemão era um outro pater familias da cidade de Colossos. Filemão era um crente. Filemão era um homem que recebia uma igreja em sua casa, reunia uma igreja em sua casa. E eu gostaria que você voltasse os seus olhos para Filemão, versículos 8 em diante. Algumas páginas à frente, a carta de Paulo a Filemão. Perceba o que Paulo escreve a este outro pater familias, que bem possivelmente estava reunido com a igreja de Colossos, enquanto liam a carta aos Colossenses. Olha o que diz a partir do versículo 8. Vamos até o versículo 22. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu
Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Quem era Onésimo? Era um escravo, fugitivo. Certamente fez algo muito grave contra seu senhor. Qual era a pena para um escravo fugitivo? A morte. Mas ele, de alguma maneira, caiu na prisão onde estava um tal de Paulo. E certamente ali ouviu o Evangelho e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Foi gerado entre algemas. Agora, esse homem que passou a servir Paulo em suas necessidades dentro da prisão, está sendo enviado, não como escravo, mas como irmão de volta para casa, para a reconciliação com o seu Senhor. E sabe quais eram as perguntas na cabeça de todo crente em Colossos? Primeira: como será que Onésimo mostrará que de fato se arrependeu? É fácil falar: olha, eu estava perdido, o que eu fiz foi errado, mas me perdoe, eu encontrei a Cristo, minha vida mudou. Conversa. Como que a gente sabe? Como saber se você realmente está arrependido? Como saber que você está disposto a ressarcir seu Senhor naquilo que você roubou? Agora vocês são membros da mesma igreja, você vai ter que conviver com esse homem. Mas a segunda pergunta era tão importante quanto a primeira. Primeiro eles estariam olhando para aquele escravo que está voltando, dizendo que se converteu. Mas agora essa igreja também vai olhar para Filemon. Como esse pater familias demonstrará boa vontade, perdão? Como esse homem receberá e tratará Onésimo, antes um escravo inútil, mas agora um irmão útil, tanto para ele quanto para o apóstolo Paulo, a quem Filemon deve a sua vida. Você quer demonstração maior do poder do Evangelho? Redimir relacionamentos quebrados? Talvez esse seja o seu caso aqui. Talvez haja relacionamentos quebrados em sua família. Talvez é o seu casamento, a sua relação com seus filhos ou com seus pais, a relação com familiares, com amigos, com irmãos na igreja. Você veio aqui essa noite para ouvir que o Evangelho pode redimir estes relacionamentos. E Ele faz isso através do perdão que flui da cruz. E é isso que veremos nesse texto. Como o Evangelho, como o reinado de Cristo afeta as relações sociais de servo e senhor. Ele redime. Primeiro, como o Evangelho transforma os servos. Volte lá para Colossenses. Agora versículos 22 a 25. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Paulo dá duas ordens aos escravos, e imagine Onésimo trazendo essa carta, sentado de frente com Filemon. A palavra primeira é com ele: obedeça em tudo aos seus senhores terrenos. Versículo 22.
Primeira ordem. Obedeça em tudo. É a mesma expressão que Paulo usou para se referir aos filhos. Como? Paulo diz, não servindo apenas aos olhos, trabalhar apenas quando você está sendo observado, para agradá-lo apenas por aparência, mas com sinceridade de coração, de maneira interna, temendo ao Senhor, por causa do senhorio de Cristo sobre sua vida. O trabalho de um cristão é honesto, é dedicado, mesmo na ausência do supervisor. E ele trabalha sabendo que mesmo que o meu chefe não esteja me vendo, os olhos do rei estão sobre mim. Que tipo de funcionário você é? Aquele que relaxa quando o chefe está longe e só trabalha quando ele entra na sala? Ou aquele que faz de coração? Não por causa dele, porque ele pode ser um péssimo patrão, mas por causa de Cristo, que é um excelente Senhor. Segunda ordem, versículo 23, façam tudo de todo o coração como para o Senhor. Paulo diz, tudo que vocês fizerem, façam de coração, com todo o seu ser, com toda a energia vital que você tem, como ao Senhor e não aos homens, em Cristo, na nova aliança, no reino do Senhor. Até o trabalho mais simples é elevado à categoria de culto. Tudo é feito como se fosse para o Senhor. Desde varrer um chão até assinar um grande contrato, é feito para o Senhor. Recepcionar visitantes num culto ou pregar, é tudo feito como para o Senhor. Todos os dias, e amanhã não será diferente. O reinado de Cristo chega à nossa mesa de trabalho, todos os dias. Como é que você vai se comportar? O rei espera dedicação total. A sua motivação no trabalho não depende apenas do salário que você recebe, mas depende da glória de Deus. Eu quero que o Senhor brilhe e apareça através do meu comportamento nessa empresa. Eu quero que as pessoas vejam que Ele redime vidas. Transforme as tarefas diárias em hino de louvor a Cristo. Como fazer isso? Paulo descreve, sabendo de duas verdades. A primeira, versículo 24, é que é a Cristo, o Senhor, que estamos servindo. Paulo diz então, se é a Cristo que estamos servindo e não apenas a Filemon, a um senhor terreno, quem é que vai nos pagar o salário? Quem é que vai nos dar a recompensa? É Ele. A recompensa da herança, algo que os escravos não tinham direito naquela época, só os filhos tinham, o escravo não. Mas ele diz, vocês têm, em Cristo vocês têm uma herança. Foi isso que ele disse no capítulo 1. Até o menor de todos no reino de Deus é valorizado, é contemplado. O cristão olha além do holerite. Se o patrão terreno é injusto, tem um patrão celestial que garante a herança eterna, a recompensa definitiva. É a Ele que nós servimos afinal. Então talvez você esteja aqui e tenha se sentido desvalorizado profissionalmente. Você trabalha, estuda, se esforça, se dedica, e quem é promovido é o outro que não faz nada. Só trabalha quando o chefe está perto. Mas se você talvez esteja se sentindo dessa maneira, lembre-se de que o seu honesto trabalho não é em vão, mesmo sendo na área secular, como dizem alguns, porque o seu verdadeiro salário está sendo guardado pelo próprio Cristo, e um dia Ele pagará tudo de uma só vez, será uma aposentadoria eterna, mas não uma aposentadoria para colocar os pés para cima e não fazer nada pelo resto da eternidade. Apocalipse diz que nós serviremos a Ele por todo sempre, mas sem a presença do pecado, haverá uma recompensa. A segunda verdade que nos motiva é que toda injustiça será devidamente punida, versículo 25. Paulo diz, aquele que faz o mal receberá o mal de volta, a vingança divina, porque para o rei não há parcialidade, não há acepção de pessoas, ele não julga pela aparência ou pelo status social, para ele isso significa nada. Seja Onésimo, Filemon, para ele tanto faz, ele é o Senhor da história. No reino de Cristo, a justiça é cega para o status. Patrão e empregado, todos prestarão contas ao mesmo juiz, e nós deveríamos usar isso como um alerta, como freio para o nosso pecado.
Cuidado, talvez não haja mais ninguém acima de você, só pessoas abaixo na hierarquia, mas saiba que um dia haverá um acerto de contas final, até para os servos. Mas isso também deveria nos consolar. Diante das injustiças sofridas no trabalho durante a nossa vida, um dia o vingador fará justiça. Ele fará. Cristo veio e julgará tudo com retidão, mesmo que os homens não o façam. Como o Evangelho transforma os servos dessa maneira, e os senhores? Agora toda a igreja se volta para Filemon. E Filemon? Como ele vai lidar com isso? Lembra do pater famílias? Nós passamos pela esposa, pelos filhos, pelos servos, e ele continua lá sentado. A palavra ainda é com ele também. Capítulo 4, versículo 1, para encerrarmos. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Aos senhores, a Filemon, aos patrões atuais, duas ordens. Primeira, tratem os seus servos com justiça, com retidão, de maneira correta. Segunda ordem, tratem-nos com igualdade ou equidade, com tratamento igual, proporcional. O motivo é porque vocês têm um Senhor no céu. Toda autoridade, todo poder humano é relativo. Sempre há alguém acima de você. Quando você acha que chegou no mais alto da escalada social, tem alguém acima. Sempre haverá. Porque nós sabemos que existe alguém que está acima de todos. Todo poder, toda autoridade é delegada, é concedida de maneira limitada, porque existe um rei superior a todos. E o Senhor, Filemon, o chefe atual cristão, deve tratar seus subordinados, sabendo que ele mesmo é também um subordinado de Cristo. Um senhor, seja ele empresário, superior, um chefe, submisso a Cristo, paga aquilo que é justo, mesmo que ninguém peça, mesmo que o Estado não obrigue, porque Cristo redimiu, e Ele sabe que deve tratar aqueles debaixo dele com justiça, porque ele também está debaixo de um Senhor, que também vai tratá-lo com a mesma medida com que ele tem tratado as pessoas. Um Senhor submisso a Cristo trata quem trabalha para Ele com dignidade também. Alguém que é a imagem de Deus. Percebeu em Filemon que Paulo disse: você vai fazer o que eu estou pedindo e muito mais? O que era o muito mais? É parar de ver Filemon, ou melhor, Onésimo, como escravo. Você não vai tratá-lo mais como um objeto. Agora ele é seu irmão em Cristo. Você vai tratá-lo com dignidade. Paulo não fez uma carta para César, não saiu fazendo passeata para acabar com a escravidão. Paulo mostrou como o Evangelho implode a escravidão de dentro para fora, a partir da família, da casa. Não haveria mais escravidão na casa de Filemon, nas igrejas em Colossos. Como eles fariam? Paulo não diz, mas só diz que não haveria mais. O RH celestial é o Senhor Jesus. Bom, fim da visita. Ufa, que trabalho, não? Estamos saindo pela porta. E no caminho de volta para casa, nós conversamos com o apóstolo Paulo. E então já podemos responder: como saber que Cristo está reinando sobre a vida de alguém? Como saber se Cristo está reinando sobre a minha vida? Bom, vamos olhar para o culto, sim, Paulo. Vamos olhar para a igreja, mas antes vamos olhar para o seu lar, para o ambiente de trabalho. Porque o reinado de Cristo sobre nossas vidas redime nosso comportamento, tanto dentro da família, quanto em nosso trabalho. Por quê, queridos? Por que isso é assim? Eu gostaria de te convidar a simplesmente ler 2 trechos dessa carta, curtos, que nos respondem essa pergunta. O primeiro está no capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14.
Enquanto acompanha a leitura, lembre-se da pergunta: por que Cristo redime os nossos relacionamentos, o nosso comportamento em casa e no trabalho? Olha o que Paulo diz, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Um pouco mais à frente, no capítulo 3 agora, versículos 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo é a imagem do Deus invisível e nós somos o seu corpo na terra, chamados a refletirmos essa imagem. E tudo começa dentro dos relacionamentos mais íntimos e corriqueiros que temos, por causa da redenção que encontramos em Cristo. Por isso, se o Evangelho não tem poder para mudar o nosso comportamento dentro de casa e no trabalho, como é que esse Evangelho poderá mudar o mundo? Como as pessoas acreditarão em nós? Como virão à igreja? Se nos veem na nossa falta de ética no trabalho, como nosso vizinho desejará ouvir de Cristo de nossa boca, se vê como nós tratamos nossa esposa, nosso marido, como nós respondemos aos nossos pais, como tratamos os nossos filhos, se não é de forma piedosa? Mas se o Evangelho nos transformar, e Ele faz isso, então não haverá argumentos contrários. Porque se o Evangelho transformou a minha vida e a sua, meu querido, minha querida, Ele pode transformar qualquer pessoa, qualquer um. E é isso que nós iremos mostrar para as pessoas ao nosso redor, começando dentro de casa, chegando no ambiente do trabalho. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Graças te damos pela inspiração desta carta e porque ela tem tanta coisa a dizer sobre nossa vida e nossa família. Dá-nos da tua graça, Senhor, para que tudo que ouvimos nesses dias não fique apenas no campo das ideias, mas encontre morada no nosso coração e transforme a nossa prática, para a glória de Cristo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém.